vem. Bom dia, meu povo! Mais uma vez, podcast Vem com a Nayara Moraes. A gente está aqui entre amigos. Estamos com a Joyce e com o Daniel e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. É a força da mulher para ganhar dinheiro, porque essa mulher aqui sabe ganhar dinheiro, viu? Ela vai contar pra gente. É a força da mulher para fazer a diferença. E a gente convida você para estar aqui junto com a gente. Vem! Oi, pessoal, eu sou o Daniel, tô aqui mais pra ajudar um pouco, né? Porque esse é um assunto que eu domino quase nada. Mas estamos recebendo a Joyce, que vai estar aqui na nossa conversa de hoje. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada. Eu já disse que eu sou a Nayara Moraes? Já disse que você é o Daniel, já disse que você é a Joyce, então acho que a gente já tá cumprindo os protocolos iniciais. Mas, amiga, eu quero saber de você. Conta aqui pra gente quem é a Joyce, como é que você se define quanto mulher. Eu sei que você é guerreira, trabalhadora, e eu quero que você conte mais aqui pra gente. Bom dia, eu sou a Joyce, sou teresinense, mãe de 3 filhas, mulheres e apaixonada por elas. Claro que tudo que eu faço é por elas. Essa iniciativa de trabalhar fora de casa é por elas. Então, eu me vi na situação de estar estudando e aí um certo dia, pela dificuldade, enfim, meu esposo falou pra mim que eu ia ter que parar de estudar. E eu disse, não, eu não vou parar. Não, você escolhe entre a escola das crianças e a sua faculdade. Eu não vou parar. Então eu comecei a arregaçar manga mesmo. Comecei a fazer cursos. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi no YouTube. Qual a YouTube faculdade que tu ensina. fazia na época, Joyce? Direito, Cesvale. Ah. Eu estudava no Cesvale. Eu tava no segundo período, quando eu comecei. Aí meu pai trabalhava nesse tempo, meu pai... Hoje a Joyce é bacharel em Direito, né, Joyce? Sim. E, além disso, ela empreende na área feminina, né? A área da mulher, né? A área da beleza. E foi assim que a gente se conheceu, né? Sim. Aí daí eu não aceitei parar, porque eu sabia que se eu parasse ia ser muito difícil para voltar, né? E era um sonho de criança fazer direito para mim, sempre foi, nunca pensei em outra possibilidade. Então eu comecei a fazer esses cursos no YouTube, acho que em meados de 2016. Foi 2016. Comecei a fazer no YouTube e comecei a fazer unha. E foi um desafio muito grande, porque como é um curso muito... Não é pelos pormenores, um curso que você faz pelo YouTube, você vai pegando um pouco aqui, um pouco ali. Então não é muito profundo. E antigamente não tinha essa coisa tão profunda que nem é hoje. Hoje tem curso bem específico, né? Mas naquele tempo não tinha. Amiga, então... umas diferentes, assim, né? É isso? Amiga, então tu se viu assim, mulher jovem, mãe de 3 filhas, Isso. e precisando realizar esse sonho teu, que era de estudar, né? De concluir os estudos. E aí tu tomou essa decisão, eu vou empreender, Sim. mas por necessidade, não é isso? Por necessidade e também porque era um sonho meu, não queria parar. A proposta seria eu parar naquele momento e depois retomar. Só que assim, eu fui mãe cedo, aos 18 anos eu fui mãe. Então, eu na minha cabeça assim, quando a minha última filha estiver indo pra escola, eu vou fazer minha faculdade. E eu já via que eu já tava com 25 anos, né? Então, eu não queria prolongar mais isso. Porque na minha cabeça, eu vou me formar com quantos anos? Vou passar na OAB com quantos anos? E como foi que tu escolheu esse universo das unhas? Não, eu queria dizer aqui que as minhas unhas... A modinha. Começou essa febrezinha aqui em Teresina. Fora já existe há muito tempo, mas sabe como é o Piauí, né? Então, tudo é devagar aqui. Então, eu comecei pelos cílios. Foi pelos cílios, mas fiquei pouco tempo. Fui logo para as unhas, porque me encantava. Não sei o que é que tinha. Aí fui logo. Aí comecei a fazer. E aí, engraçado que no começo as unhas caíam. Não dava certo. E a gente não tinha aquele estudo, todo estudo, né? Naquele tempo não tinha de química, de como você
trabalhar em cima da química do gel, com a cabine. Hoje já tem, né? O curso, ele explica tudo direitinho, mas antes não tinha. A Joyce, ela faz uma técnica de unha aqui em Teresina, que eu só conheço ela fazendo, tá? E a Joyce é a queridinha das blogueiras aqui e tal, então foi assim que eu conheci a Joyce, né? Através desse mundo das redes sociais, que eu acho que é muito importante, né? Pra dar essa visibilidade ao trabalho. Então, é mais uma maneira que a gente tem, enquanto mulher, enquanto profissional, de colocar o nosso trabalho para ter uma visibilidade e alcançar clientes, né? Porque, no final das contas, eu acho, sabe, amiga, que falta no Brasil, né? Às vezes se coloca muita responsabilidade na pessoa pela própria sobrevivência. Ah, não tem emprego formal, então você vai ter que empreender por necessidade. Aí tem até aquela coisa meio quase coach, né? Você tem que acreditar e ir sozinho, né? E sozinho. Só que o que eu acho que falta é exatamente o reconhecimento de que muitas pessoas têm dons para essas áreas. No teu caso, eu te considero alguém que tem dom. Porque ter paciência para sentar, para fazer essas unhas, você vê a qualidade que você trabalha. Então, eu digo assim, ela tem dom. Então, isso também deveria ser fomentado através do Estado, né? Uma proteção aos empreendedores e, de forma específica, às mulheres, porque por toda essa dificuldade do contexto familiar, da necessidade de ter esses diversos papéis, né, e ser mais difícil, sim, para a mulher, né, estar no mercado de trabalho e se desenvolver profissionalmente, deveria ter um incentivo específico. Você diz assim, não tinha cursos, mas se tivesse nos bairros, nas associações, nas cooperativas, um fomento para que mais mulheres conseguissem, né, através dessas capacitações, estar no mercado de trabalho, diminuiria mais o peso, esse peso de que eu vejo que você viveu, de estar sozinha, né, aprendendo e desenvolvendo. Até um crédito, né, um crédito, algum incentivo nesse sentido. Tu falando da tua história, achei interessante, tu engravidou com 18 anos, né, tu já tinha terminado o ensino médio. Só deu tempo. Só deu tempo. Aí você imagina quantas meninas e quantas mulheres engravidam. E muitas vezes a realidade é a evasão, né? Porque quem sai da escola é a mãe, o pai não. Às vezes o pai vai embora. Mas a sociedade sempre coloca esse papel, né? Que a mulher vai saber. E eu achei muito, muito forte a coisa que tu falou. Eu vou esperar a minha filha terminar de estudar para eu voltar para a faculdade. Né? E isso é um pensamento quase que automático, que muita gente tem. Né? E isso não quer dizer ser menos mãe, isso não quer dizer ser menos mulher. Muito pelo contrário, você ir atrás dos seus sonhos, né, é muito importante. E a gente perceber a necessidade do Estado ter políticas para poder fomentar isso. Né? Tu já teve alguma possibilidade de acessar crédito de fomento a microempreendedorismo? Eu já tive pelo Crédito Amigo. Pelo Crédito Amigo, né? A gente precisa incentivar esse tipo de política onde exista uma relação de confiança naqueles que desenvolvem a atividade empreendedora, porque realmente esse peso, ele é maior sobre as mulheres. Então eu acho que, inclusive em preferência de recurso, deveria haver um destino de programas públicos. A gente sabe que o município tem essa responsabilidade, mas o Estado, e de um modo geral, até a União também tem essa responsabilidade em relação a essas políticas. Elas foram muito desenvolvidas no Brasil no primeiro governo Lula. Tanto o microempreendedorismo individual, que é o MEI, né? Você é MEI. Sim. Tanto quanto a economia solidária. Tu já ouviu falar, amiga, de economia solidária? Que são aquelas associações e cooperativas. Geralmente tem assim, as mulheres rendeiras, as mulheres lavadeiras. Quando elas têm um CNPJ, é um CNPJ da economia solidária, né? Vinculada ao programa, que também já teve muito recurso. Mas hoje em dia praticamente não tem, né? Então, acho que é algo que a gente precisa mobilizar. E Camila, no direito tu já fazia... Joyce? Oh, meu Deus, Joyce, desculpa. Joyce, no direito tu já estava trabalhando com as unhas, né? Já. Tu sofreu algum preconceito, algum olhar torto, alguma coisa assim? Não. Não, né? Não. A família te apoia, amiga? No começo, não. No começo, nem meu esposo me apoiava. Eu fui mesmo porque eu fui. Porque tu quis e foi, né? Mas era assim, fazia uma unha aqui, menina adoecia aqui, tinha que voltar correndo pra casa.
E é assim, até hoje. Eu vejo a dificuldade da Joyce quando ela tá fazendo a unha. As filhas dela, quando não estão com a gente, elas ligam dezenas de vezes. Porque são pequenos ainda, né? E aí ela tá aqui ajeitando a unha e ela tá, minha filha, a mamãe tá indo. Não é verdade, amiga? É, porque é muito difícil. Tu não te sente culpada, não, assim, quando tu sai de casa e demora... muito. Só que hoje eu vejo que é importante pra mim e pra elas, para o meu bem-estar, a minha realização. Porque assim, se a mulher tá realizada, se ela tá trabalhando, eu acho que ela cuida melhor dos filhos, ela passa isso para as crianças. Eu acho que a relação entre marido e mulher, eu acho que melhora. Eu acho que o companheiro valoriza mais. Então, tu acha que esse perfil de coragem para o trabalho empreendedor, ele inspira pessoas? A família, né? O esposo, os filhos, a sociedade. E vou até além, que é um problema que a gente enfrenta muito, né? Que é a violência doméstica. Creio eu que se a gente tivesse mais incentivos, mulheres tivessem mais incentivos, eu tenho certeza que muitas mulheres não passariam por violência. Porque o medo da mulher sair de casa ou separar de um agressor é esse. É o a questão econômica, né? Pesa muito. E aí, pelos filhos, ela termina que se submetendo a esse tipo de coisa. Né? Amiga, e eu imagino como você atende muita gente, né? Tá em muitas realidades, né? Tu acaba percebendo muito essas coisas, né? Muito. O que é que tu já viu por aí? Muito, porque assim, eu vou falar, é como se a manicure, né? Porque nail design é o nome mais atual, mas o pessoal conhece como manicure, né? É como se fosse psicólogo. Eu ia falar, né? Porque tu deve escutar cada história. Demais. História de violência, já ouviu? Demais. Tem muitas mulheres carentes. Eu fico assim impressionada como as pessoas são muito, muito carentes. De ter uma escuta, né? De ter uma escuta. Eu tenho um cliente que me chama toda semana. Não tem necessidade, né, Nayara? Tu sabe como que é. Não tem necessidade de fazer manutenção toda semana. Mas eu vejo que ela quer conversar. E tu acha que isso piorou na pandemia? Porque os números que falam sobre violência no Brasil, né, colocam muito em discussão que o contexto da pandemia trouxe uma piora imensa. E eu sei que você não parou de trabalhar na pandemia, né? Porque você me atendeu a diversas pessoas. Eu modifiquei, porque até eu te atender, assim, eu tinha parado com atender domicílio. Aí na pandemia... ficou difícil do cliente ir até a mim. Eu não entendo o motivo até hoje. Mas, enfim, tinha todas as proibições, enfim, decretos. As pessoas tinham muito medo. E aumentou muito a questão do atendimento domiciliar. Tanto é que quando a Jaque falou comigo, eu disse que não atendia. Sim. Porque eu lembro, ela fez abriu uma exceção pra mim. Foi, abriu uma exceção. E aí a gente virou amiga. Aí... eu vejo que na pandemia realmente muitas clientes minhas entraram com ansiedade, problemas. Muitas separaram. Muitas, assim, absurdo. E realmente essa questão da violência. Muitas clientes queixam disso. E tu acha, amiga, que se a gente fomentasse o empreendedorismo, né, nesse ambiente de empoderar mais mulheres, elas teriam, assim, mais afirmação, mais liderança dentro das suas casas? Porque eu acho que o dinheiro até já é maior, né? Sim. Não sei como tá lá na tua casa, mas, em geral, também os números, eles mostram que quando as mulheres empreendem, elas são as verdadeiras líderes, as patroas, sim, é quem tem o maior rendimento de sua casa, porque coloca a cara, vai na coragem e a coisa vai funcionando, e especialmente no mundo da beleza, né? Porque é um mercado amplo, de grande crescimento e que precisa, né, também ter um reforço de políticas protetivas. Com certeza. Como eu havia falado, eu creio que se tiver incentivo às mulheres, eu acho que até vai melhorar demais a questão do homem porque eu vejo muito o casamento, porque o homem é o provedor, ele age de forma incorreta, digamos, porque quando ela começa a trabalhar,
muda. Porque ele já tem medo de perder. Porque enquanto ela tá ali em casa cozinhando, ele acha que ela não vai sair de casa, que ele que provê tudo. E ela não vai sair daquela realidade. Então ele começa a se comportar mal diante da situação. Sim. Então quando ela começa a trabalhar, a ter novos horizontes, você conhece pessoas, oportunidades, muda. Começa a ter autonomia, né? Muda, a mulher vai tendo até mais autoconfiança, até para conversar, até para exigir algo, né? Você se sente melhor, a autoestima melhora. E eu acho que dentro dessa dinâmica, o que a gente tem que fazer em relação às mulheres é fomentar que essas mulheres compreendam da necessidade de ter uma representatividade feminina. Você sabe que a gente está mobilizando o movimento VEM, né? Que a premissa inicial do VEM é vamos eleger mulheres. Mas que além da pauta de ter uma representatividade de mulheres na política, a gente está agregando outras pautas sociais que vêm surgindo. A exemplo do que a gente está conversando hoje sobre o empreendedorismo, né? Especialmente para a mulher, sobre violência, né? Da necessidade de políticas públicas para que as mulheres estejam mais resguardadas, especialmente dentro desse contexto pós-pandemia, onde a gente sabe que a violência doméstica aumentou bastante. Então, me diz assim, o que tu acha que precisa fazer para que a gente tenha uma melhor representatividade, nós, mulheres? Qual que é o caminho? Eu acho que é a iniciativa muito legal, né? Que é eleger mais mulheres, porque eu acho que a mulher ela tem essa sensibilidade, ela por si só, ela já consegue identificar esse tipo de problema, né? Porque por mais que algumas não passem, mas consegue entender a dificuldade de trabalhar fora, de criar os filhos, por exemplo. Você mesmo falou de manhã que só saiu depois que a Jaque chegou. O homem, quando ele sai para trabalhar, ele não só sai quando a tua secretária chegar. Ele não tem essa preocupação. É verdade. A mulher, ela tem, ela se desdobra, ela faz... Então, eu acho que com mais mulheres na política, eu acho que vai facilitar bastante esse acesso da mulher a empreender, a um microcrédito, a um curso. Eu acho que vai melhorar bastante. Porque eu acho que a dinâmica é essa, sabe, Daniel? Que nós precisamos de mais representatividade feminina, mais mulheres ocupando espaços de poder, exatamente porque a mulher entende a mulher. É isso que você está dizendo. É a forma de perceber, né? Uma mulher que faz uma política pública, uma mulher que gerencia um recurso público, ela vai pensar em outras mulheres. Porque a mulher sabe a dor de ser mulher. A mulher sabe a dificuldade que é ter filhos e não ter creche para colocar as crianças, e aí você ter que abrir mão praticamente da sua vida e ficar em casa. Não que tenha algum erro, né? Às vezes tem mulheres que por opção se dedicam ao trabalho em casa, e é um trabalho que já é pesadíssimo, já custa muito mais, e é invisível, né? E é um trabalho. E é um trabalho. Mas aí é como a gente fala, assim, é o olhar masculino que muitas vezes não consegue perceber numa sociedade que enraizadamente ela é machista, então isso passa de forma invisível. Nós, mulheres, já representamos mais de 52% do eleitorado brasileiro. Então, por que é que nós, mulheres, insistimos em continuar votando em pessoas que não nos representam? Então, eu acho que a primeira pauta que a gente levanta da representatividade, ela é importante, né? Porque só vai chegar, amiga, nesse ponto aí, onde você diz, olha, Nayara, tem um olhar, né, específico para favorecer mais cursos, mais emprego para mulheres, mais proteção para mulheres, mais capacitação para mulheres, se a gente tiver mulheres ocupando esses espaços. Com certeza. Então, eu acho que isso é um tema que a gente deve fomentar, né? Porque gente suficiente a gente já tem, né? Mulheres em uma quantidade de eleitores que já é muito maior do que o universo masculino. Só que só para você ter uma ideia, só em termos de parlamento, de legislativo, só 15% das vagas são ocupadas por mulheres. Então, geralmente, quando a gente trabalha em cota, é 30%. Então, eleita mesmo, não tem nem
em torno de 15% a 16%. Então, é muito pouco. Então, às vezes, algumas pessoas dizem pra mim assim, amiga, Nayara, tu tá mobilizando pauta. Qual que é a tua pauta? Eu disse, é a pauta da mulher. É uma primeira pauta. Aí a pessoa diz, sabe o quê? Não dá voto não, isso aí. Não dá voto não. É verdade. Quer dizer, há uma tendência do menosprezo da pauta feminina dentro da representatividade política. E eu acho que a gente tem que fazer um esforço para desfazer isso, né? E além, né, de que a mobilização política não é só voto, é dar voz, né, ensinar a mulher a se mobilizar, né? É um dado importante que praticamente hoje em dia metade dos domicílios, os chefes de família são as chefes de família, né? 49% das casas. E isso foi interessante, foi uma conquista não, né? Foi um fenômeno que veio da pandemia, o aumento de mulheres empreendedoras e o aumento de porque mulheres com a na redução chefia de da postos família. de trabalho formais, né, o homem geralmente ele tá dentro daquela dinâmica de estar lá buscando uma carteira assinada, né? Sim, É sim. isso, é um emprego de carteira assinada, é um servente, é uma capina, não sei o quê, mas ele quer tá lá com a carteira assinada, é um marceneiro, é um pedreiro, enfim, digo assim, na sociedade em geral, né? E aí, na verdade, a mulher fica com essa incumbência de se ela vai empreender, se ela precisa ter uma renda, então que faça ali por fora, né? E esse mercado de trabalho informal, ele também é muito sofrido. Amiga, você está empreendendo, você está pagando o MEI. Que bom, porque você vai ter uma previdência. Mas quantas mulheres existem hoje no Brasil que dentro da estrutura da previdência social, ela é muito mais prejudicial o acesso para mulheres, não conseguem, porque vivem de bico, vivem de trabalhos informais e não conseguem ter o resguardo do seguro da Previdência. Você sabe muito isso, você como bacharel em Direito acompanha também a questão previdenciária. Sim. E sabe da dificuldade que é para a mulher se inserir no mercado de trabalho, ter contribuições previdenciárias e conseguir acessar os benefícios, né? E já é difícil empreender para ela, para a mulher, porque geralmente não tem um apoio. A mulher, quando ela decide trabalhar, que ela é mãe, ela é esposa, dona de casa, geralmente ela não tem. É difícil. Tem uma desacreditação, né? Não vai dar certo, não. Não, e até porque o comodismo do homem mesmo, ele vai pensar o quê? Ela não vai estar em casa toda hora que eu quiser, para fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu acho que eles enxergam assim, né? Ainda existe muito, isso, né? A sociedade ainda é muito machista. Um pouco aquele modelo tradicional da família, né? Sim. De que o homem tem que estar com a comidinha quente no prato, a roupinha arrumada. Porque se ele se lavar uma levar o ele pratinho, cai, né? Se ele for passar uma camisa, né? Ele vai ser menos homem. Verdade. Tem um pouco disso. Verdade. E não é só o homem, acho que a própria sociedade às vezes reforça. E às vezes as próprias mulheres. Muitas mulheres pensam assim. As ainda. mães deles às vezes pensam Sim. assim, né? Amiga, dentro do movimento Vem, a gente tá com esse símbolo aqui. Você já me conhece com esse símbolo aqui, com o megafone, porque a ideia do Vem é dar voz às pessoas. Não, esse momento aqui é um momento também que eu quero te passar aqui o megafone. E eu quero que você tenha uma mensagem final, assim, o que você gostaria de reivindicar como mulher, como empreendedora, assim, que tipo de mensagem final você deixaria aqui pra gente? Então, você está convidada aqui a ter voz, a ter vez, que é uma pauta que a gente incorpora. Liga para ela. Né? Vou ligar aqui para ti. Oi. Pode falar assim, bem definida, bem determinada. Já tá o som pro mundo. Tá certo, vamos lá. Minha reivindicação é que olhem mais para as mulheres, porque muitas sofrem tanto e caladas. Às vezes ninguém nem imagina, né? Eu, no meu trabalho, eu consigo ver muito de pessoas que a gente não consegue imaginar, porque elas mesmas camuflam por vergonha, por a questão da sociedade muito machista. Então, eu creio que precisamos realmente de capacitações, de apoio, de microcrédito, enfim, apoio à mulher.
porque eu acho que mudando esse cenário, a gente, consequentemente, vai mudar muita coisa. Eu acho que o caminho é por aí. Valeu, Joyce, amiga. Muito obrigada aí pela sua participação. Foi uma conversa muito... Eu aprendi muito, né? Eu não tenho um local de fala, fiquei aqui na minha. Porque Você vê que ele falou pouco. o papel do homem também é reconhecer, valorizar e dar também o papel de protagonismo para as mulheres, né? Com certeza. E a gente agradece a você, ao Daniel e a todos que estão aqui nos acompanhando por estarem aqui no podcast com a gente. Convida você a continuar nos acompanhando, a seguir nas redes sociais. E se você conhece alguém que tem uma ideia, um projeto, que também está pensando um futuro melhor para a nossa sociedade, envia aqui pra gente, vem com a gente dentro dessa dinâmica que nós queremos construir algo melhor, que dê voz e que dê vez a todas as pessoas da nossa sociedade. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. E nos siga nas redes sociais. Até! Vem!